Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre o tópico Atenas. Eu sei que eu dividi a nossa aula em 5 tópicos, né? E na aula passada eu falei um pouco na paródia sobre Atenas e Esparta, né? Esparta e Atenas. Mas eu gostaria de dar um destaque maior para a Polis de Atenas, porque é onde nasce, né, o berço da democracia, essa palavra grega que nós, né, essa palavra tão do nosso cotidiano que veio lá da Grécia, democracia. Então vamos lá, observa bem essa imagem com a professora Roberta e prestem atenção nas ruínas, né? Essa parte aqui é uma parte da Grécia onde nós temos ruínas históricas, dentre eles o Partenon, que eu estou sempre mostrando para vocês. Agora, nós vamos dar uma pequena lida num trecho da seguinte página, 286, a Polis de Atenas. Outra importante polis da Grécia Antiga, lembrando que polis é a mesma coisa que cidade-estado, foi a de Atenas. Essa cidade, fundada pelos jônios no século X a.C., era um forte centro comércio marítimo. Vamos voltar lá em cima? Montanhas, montanhas, montanhas. O que vocês acham que tem aqui para baixo? Mares e mares. Então, era assim que as pessoas faziam comércio, através dos mares. Por isso, comércio marítimo. Em Atenas, principalmente no porto de Pireu, circulavam pessoas de diferentes origens, entre elas comerciantes egípcios, fenícios e babilônicos. Vamos arrumar o egípcios no plural, para a coisa ficar organizada. Por isso, era intenso o intercâmbio cultural entre atenienses e outros povos. Vamos arrumar o acento circunflexo do intercâmbio também, entre os povos. Então, assim, essa galera se encontrava, conversava, né? Essa galera batia um papo e, ao mesmo tempo, fazia o seu comércio, vendia as coisas. E aí, o comércio marítimo era completamente intenso. E agora, nós vamos falar sobre o governo da aristocracia. O que significa a aristocracia? Vocês sabem? Então, vamos lá. A aristocracia, ela nada mais era do que um grupo de pessoas que tinham mais terras, né? Que eram as pessoas mais afortunadas da época. E aí os aristocratas compunham, formava a aristocracia, tá bom? E aí a gente para e pensa assim, nossa, mas então era uma elite aristocrata, era um grupo pequeno, com terras e poder? Sim, a aristocracia era isso. E aí, o governo da aristocracia vai ser um governo. Aqui nós temos um relevo, né? É uma fotografia de uma gravura em relevo, talhada em pedra, talhada e esculpida, né? Que mostra a figura de aristocratas. Por exemplo, o aristocrata ele está sentado em cavalos. O pobre plebeu não tinha cavalo, ele andava a pé. Bom, ele não era uma pessoa tão bem favorecida. Cavalo era um artigo de luxo nessa época, até hoje é, só quem é rico tem, ou tem uma grana boa consegue comprar um. Então, nós temos aqui uma imagem do governo da aristocracia, não do governo em si, mas o que seria um aristocrata? Alguém que não andava a pé, tipo alguém que tinha cavalo, tinha biga. Biga está no livro de vocês, na página 286, que mostra 4 cavalos correndo, aí tem uma rodinha, e nessa rodinha nós temos ali o condutor da biga, que é o aristocrata, tá bom? É como se fosse um carro, né? Uma carroça, uma charrete, não sei, para uma, no máximo 2 pessoas, né? Onde você tem um condutor e esse condutor ele conduz 4 cavalos. Por que 4? Para correr mais rápido, né? E então
quem que possuía esse tipo de veículo aqui da época? Para a época era um veículo, né? De locomoção, apenas os aristocratas. Então, quem não era aristocrata não tinha nem sequer cavalo, muito menos a biga. Não adiantava ter a biga e não ter o cavalo, né? E aí, voltando aqui sobre o governo aristocrático, vamos dar mais uma lida, né? É um governo que as classes da sociedade grega variavam de um estado para outro, né? De uma cidade-estado para outra. Por exemplo, lá em Atenas, a aristocracia ela tinha uma forma, né? Já em Esparta, ela era de um jeito, já em Creta era de outro, mas isso não diminui o seguinte detalhe, que a maioria de todas as cidades aristocráticas gregas, elas viviam às custas da escravidão da maioria do seu povo. Como assim? Vou explicar para vocês. E como que era o governo aristocrático? Então, as classes da sociedade grega variavam de uma cidade-estado para outra. Atenas contava com 3 classes: cidadãos, os eupátridas, somente eles possuíam direitos políticos para participar da democracia. Então vamos lá, gente. Vamos tentar entender como é que funcionava a polis de Atenas e a questão do governo da aristocracia, né? Para a gente entender o que é aristocracia, eu vou fazer um resuminho aqui para vocês, uma animação, mostrando para vocês que a Grécia ela é dividida em vários períodos também. Eu dividi em 5 partes para vocês, né? E dentro dessas 5 partes eu fiz tipo um retorno a uma delas, que é a polis de Atenas e Esparta, que eu vou estar dando uma palhinha para vocês, que eu já falei na aula passada, né? E aí vai faltar agora só 2 pontos. Só que dentro dessas 5 partes que eu dividi, nós temos alguns períodos. O período helenístico, o período arcaico, que é o período que nós vamos tentar entender agora, tá? Para saber da onde surgiu esse nome aristocracia, né? Como que surge a aristocracia da Grécia? Vamos lá. O período arcaico, ele é composto por um poder do pater. O que é o poder do pater? Pater, poder, é um poder formado por homens, apenas o homem, né, pater de pai. Ele detém o poder, quer dizer que a mulher ela não tinha vez nessa sociedade. A mulher ficava nos bastidores, ela ajudava ali a articular a política, né? Ela não participava ativamente porque ela era mulher e mulheres e crianças não contavam muito aqui não, tá? Mas aí vocês vão questionar o seguinte fato. Na aula passada, eu disse que o menino com 7 anos, ele já era preparado para a guerra lá na Grécia. Então, como que não contava? Passava a contar a partir do momento em que ele se tornava um homem, né? Que ele já estava pronto para ir guerrear. Mas enquanto criança, ele só era contado ali como alguém sendo preparado para a guerra. Então, o poder do pater ou pater poder, né? Daqui nós vamos ter, né, a origem dos eupátridas ou eupátrida e dos eupátridas. Vamos lá. Continuando. Aqui, no meio disso tudo aqui, nós vamos ter a formação das frátrias. Professor, o que é isso? Os eupátridas, que surgiram no período arcaico com o pater poder, eles vão formar as frátrias, que nada mais eram que grupos de pessoas que estavam ali para organizar a política aristocrática da Grécia. E aí, as frátrias vão se dividir em tribos. Cada tribo vai ter o seu pensamento, como se fossem as cidades-estados, mas dentro ali de Atenas. Então, cada tribo ateniense vai ter uma forma
de pensar. Não quer dizer que dentro de Atenas existiam outras cidades-estados, não. Era a forma de pensamento deles de formação. Aí, o que acontecia? Essas tribos, elas costumavam ir para o topo mais alto da região grega. Por quê? Lá da Grécia. Porque para os montes e para as colinas, que é chamada de Acrópole. Porque aqui você tinha uma visão maior, né, em volta da Acrópole, a comunidade urbana vai se desenvolver. E estrategicamente você via também o exército inimigo que podia vir atacar. Então era uma forma estratégica, tá bom? Então vai surgir aqui as polis gregas. Então polis surge com isso aqui, ó. Então vamos lá, como que surge as polis, né? Você está no período arcaico, precisa estar no período arcaico. Nós temos o poder do pater, o pater poder, forma-se a eupátrida ou os eupátridas, que eram os mais afortunados. Daqui surgem as frátrias eram tribos, e essas tribos vão formar o que nós conhecemos como aristocracia. Então é assim que surge a aristocracia. Deu para poder pegar a visão? Vamos dar uma revisada aqui, ó. Acrópole, vista mais alta da Grécia. E em volta da Acrópole, comunidade urbana se desenvolveu, e aí nós vamos ter o surgimento das polis gregas, né? E essas polis vão ter uma forma de governo chamado aristocracia. Agora vamos dar prosseguimento à nossa aula, agora que a gente fez essa explicação aqui para vocês. Segue o bonde. Então, quando nós olhamos para a poli de Atenas, né, primeira coisa que a gente pensa, nossa, mas os atenienses, eles tinham um estilo de vida completamente diferente dos espartanos e das demais polis. Como eu já falei, né, mais para trás, cada polis ela vai se desenvolver e ter a sua cultura, a sua forma de vida, em sociedade de forma diferente. Não quer dizer que, por exemplo, a gente que mora em Volta Redonda vive como a galera que mora em Barra Mansa, ou que mora aqui em Resende, ou que mora nos arredores aqui da cidade. Né? Nós podemos ver que todos moram em cidades, todos têm prefeito, tem vereador, todo mundo tem um tipo de política igual, tem eleição, tem tudo. Mas a forma como se faz essa política, como se faz as eleições lá nas outras cidades ao redor aqui da nossa, pode ser igual, como pode ser diferente as estratégias. Vocês estão conseguindo entender as comparações, né? Não vou me estender muito para não confundir a cabeça de vocês. Em Atenas, nós tínhamos a seguinte forma de governo: regime monárquico, regime oligárquico, o regime tirania. Esses três tipos de regime vão funcionar da seguinte forma: o regime monárquico ele vai entrar ali entre o século XI até o século VII a.C. Regime oligárquico do século VIII até o século VII a.C. E a tirania vai de 561 a 510 a.C. Temos também o regime democrático. O regime democrático, ele vai abordar ali os séculos 6, né, aproximadamente ao século... Vai do século 6 ao século 4 a.C. E aí, no regime democrático, nós vamos ter algumas reformas. A reforma de Clístenes, que vai garantir os direitos políticos aos cidadãos atenienses.
A redivisão do território em unidades políticas, chamada de demos, então vai dividir o território político e ele vai ser chamado de demos. A bulé, que é o conselho de 500 membros, né, 500 homens ali, né, que vão aconselhar, e a da bulé, a eclésia, que é a Assembleia Popular. Se vocês prestarem atenção, na aula passada, na paródia, eu falo, eclésia era a Assembleia Popular. Então, a eclésia, ela era uma forma de organizar tudo ali, né? Os membros da bulé, daqui saíam alguns membros para a Assembleia Popular. Então, quem que podia participar dessa Assembleia Popular? Apenas aquela galera que pertencia à aristocracia. Aí nós vamos ter as Elias. O que são as Elias? Espécie de tribunal de justiça, onde era votado algumas leis, onde eram tomadas algumas decisões, e assim os gregos foram se formando ali em Atenas. Eu estou falando da sociedade ateniense, tá, gente? A sociedade ateniense, ela era composta por cerca de 400 mil habitantes. Dentre eles, nós tínhamos 40 mil cidadãos, né? 100 mil estrangeiros, que eram os metecos, chamados de estrangeiros, 200 mil escravos e 60 mil eram mulheres e crianças. Vamos lá, 400 mil habitantes. Desses 400 mil habitantes, só se contava os 40 mil cidadãos. Então, esses 40 mil cidadãos era a galera que participava da eclésia, que participava lá do tribunal. Os 100 mil estrangeiros, os metecos, não participavam, escravos não participavam e mulheres e crianças não eram contadas. Lembrando que o escravo aqui, ele não é igual ao escravo, como é que eu posso explicar para vocês? Deixa eu usar uma forma mais didática de explicar para vocês sobre a escravidão na Grécia e a escravidão no Brasil, para que vocês não confundam. A escravidão no Brasil, principalmente aqui na América como um todo, ela é retratada de uma forma em que o escravo, o ser humano, é visto como um objeto, né? Por exemplo, eu estou aqui com meu mouse na mão, né? Isso é um objeto, né? O escravo, ser humano, no período da escravidão aqui no Brasil, era visto como um objeto, como se ele fosse um mouse, um livro, um celular, as coisas que estão aqui à minha volta. Na Grécia, você poderia se tornar escravo por dívida. Por exemplo, estamos lá, eu, professora Roberta, vivendo na Grécia Antiga. E aí, eis que eu estou trabalhando na minha terra, porque provavelmente eu deveria ser proprietária de alguma terra. Geralmente, proprietários de terra não eram só os aristocratas, existiam os pequenos proprietários de terra na Grécia. E esses acabavam tendo que vender os seus produtos muito caros. E por isso eles não conseguiam sobreviver. E aí tinha que pegar empréstimo com a galera que tinha mais terras, que eram os aristocratas. E essa turma cobrava esses empréstimos, cobrava juros altos, dívidas altas, isso lá na Grécia Antiga. Quem era um pequeno proprietário não conseguia pagar a dívida, então se tornava um escravo por dívida. Por exemplo, eu sou pequena proprietária na Grécia de terra. E aí a minha terra está produzindo, está legal, está indo, mas só que os meus produtos não estão tendo uma saída muito boa. Por quê? Porque estão caros. E aí, para que eu possa manter os meus produtos ali circulando, eu vou e pego empréstimo com quem tem dinheiro, né? Como a gente pegar empréstimo no banco hoje em dia, o banco vai cobrar juros. Na época se pegava empréstimo com os aristocratas. Aí os aristocratas iriam falar assim para mim: olha, vim aqui cobrar minha dívida com você. Eu não tinha como pagar a dívida. A minha única solução e opção era: olha, me leve que eu trabalharei para você até eu pagar a minha dívida. E aí o tempo que se pagar para poder se pagar a dívida era estipulado de acordo com o tamanho da dívida e de acordo com a justiça que aquele aristocrata ali achava que serviria para mim. Então, às vezes, a pessoa se tornava escrava por dívidas
durante anos, o resto da vida. Às vezes não. Às vezes ele trabalhava um tempo na terra ali do aristocrata e era liberado logo da sua dívida. Mas era muito comum a escravidão por dívida na Grécia Antiga, tá bom? Então, ó, esses 200 mil escravos seriam escravos de dívidas, escravidão por dívida, pessoas que tinham suas terras, tentavam manter suas terras, não conseguiam manter suas terras, e aí o que acontecia? Eles eram escravizados, né? Não como no Brasil. No Brasil, o escravo ele era capturado e açoitado e era tratado como um objeto. Aqui não, aqui o escravo era escravo, mas às vezes apanhava, às vezes era açoitado por conta de negligências mesmo, ou desentendimentos com o seu dono lá por dívidas. Agora aqui no Brasil o escravo não tinha nem como fazer dívida, né? Então a escravidão na América, a escravidão na Grécia não tem nada a ver. Se eu fizer a seguinte pergunta: como era o tipo de escravidão na Grécia Antiga e como era a escravidão no Brasil colonial? A resposta é a mesma? Pensa aí e responde aí depois no chat pro professor, tá bom? E aí, para a gente poder ir finalizando a nossa aula de hoje, né? Eu falei que ia dar uma palhinha sobre os espartanos, que eu já falei na aula passada, né? É uma cidade que foi fundada pelos dórios, né? E os espartanos, eles tinham em comum ali a arte da guerra. O governo deles era um governo oligárquico no formato de uma diarquia. O que vem ser uma diarquia? 2 reis que dividiam poder. Olha que louco, né? Então você vai ter 2 reis dividindo o poder lá em Esparta. Diferente de Atenas, que você vai ter um rei só, né? Aqui em Esparta, essa questão de 2 reis deu muitos problemas. Aí nós vamos ver futuramente algumas guerras, né? Principalmente dos 300 ali de Esparta. E vamos ficando por aqui. Tem atividade. Até a próxima aula.